Profecia da Irmã Lúcia, a mensagem da Virgem Maria sobre o fim do mundo em 1957. A Irmã Lúcia, de Fátima, uma das 3 pastores que testemunharam as aparições de Nossa Senhora de Fátima, compartilharam informações profundas que moldaram a paisagem espiritual por gerações. Essas ideias vieram durante uma conversa significativa com o padre Agustim Fuentes, um clérigo que foi confiado em supervisionar a causa da beatificação de Francisco e Jacinta Marto, os outros 2 visionários de Fátima. Nesta reunião, realizada no convento de Coimbra, em Portugal, a Irmã Lúcia revelou aspectos-chave dos segredos de Fátima, compras que ainda ressoam profundamente nos corações dos católicos em todo o mundo. O padre Fuentes, depois de retornar deste encontro que muda a vida, compartilhou publicamente as revelações da Irmã Lúcia, dando aos fiéis um vislumbre da mensagem profética da Virgem Maria. Esse testemunho foi oficialmente endossado pela Igreja, incluindo o bispo de Fátima, garantindo sua autenticidade. A mensagem que a Irmã Lúcia transmitiu ao padre Fuentes era clara, mas profundamente preocupante, um lembrete da necessidade terrível do mundo de arrependimento, oração e despertar espiritual. A Irmã Lúcia, que parecia frágil e doente na época da entrevista, expressou profunda tristeza de que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima estava sendo amplamente ignorada. Ela transmitiu que tanto os justos quanto os iníquos falharam em atender ao chamado. Os iníquos, em particular, continuaram com suas vidas imorais, aparentemente alheios ao perigo iminente. Ela disse com coração pesado, e ninguém está prestando atenção. Não era um mero lamento, era um grito para o mundo acordar antes que fosse tarde demais. Segundo a Irmã Lúcia, a profecia da Virgem Maria não foi apenas um chamado ao arrependimento pessoal, mas também um aviso para o mundo em geral. O Senhor punirá severamente o mundo, disse ela, falando de uma época em que as consequências do fracasso da humanidade em voltar a Deus se manifestariam em plena força. A profecia, embora velada em mistério, indicou que um grande julgamento aguardava o mundo, que seria abrangente e devastador. Ficou claro nas palavras da Irmã Lúcia que a oração, o arrependimento e a conversão foram os únicos caminhos para a salvação. A terceira parte do segredo da Fátima, que deveria permanecer confidencial até 1960, também continha mensagens poderosas de futuros ensaios, incluindo o papel da Rússia nesses eventos. A Irmã Lúcia confirmou que a Rússia, devido ao seu estado espiritual, estava destinada a se tornar um grande instrumento de punição divina se a humanidade não agisse. Ela apontou para o declínio espiritual em andamento na Rússia, alertando que, se o mundo não converter este país mais cedo, as consequências seriam catastróficas. A mensagem profética apontou para a ascensão de grandes conflitos e o fim de muitas nações em um tempo de cálculo espiritual. A Irmã Lúcia, ecoando a mensagem da Virgem Maria, disse: muitas nações desaparecerão da face da terra. Esta não é uma mensagem de desespero, mas de urgência. As palavras da Irmã Lúcia não foram feitas para paralisar com medo, mas despertar as pessoas para a realidade da justiça divina. A maior batalha, segundo a Irmã Lúcia, estaria entre Maria e Satanás. A Virgem abençoada lideraria a luta contra as forças do mal, e sua vitória seria um triunfo pelo amor de Deus e pela salvação das almas. Em sua conversa com o padre Fuentes, a Irmã Lúcia também falou da importância espiritual do rosário e da necessidade de as pessoas orarem, se arrependerem e voltarem a Deus para se proteger das próximas provações. O rosário não era apenas uma prática devocional, mas uma arma poderosa contra as forças do mal. Era um meio de invocar a proteção divina e a intervenção divina diante dos desafios que se aproximam. O padre Fuentes, depois de ouvir o testemunho que abre o coração da Irmã Lúcia, retornou ao México e compartilhou essa mensagem com os fiéis, incentivando-os a levar a sério as profecias de Fátima. Foi um chamado à ação, não para entrar em pânico, mas aprofundar a fé, abraçar o poder da oração e se unir como uma comunidade de crentes para enfrentar os próximos julgamentos juntos.
As palavras da irmã Lúcia permanecem tão relevantes hoje quanto eram quando foram faladas. O mundo continua a experimentar guerras, desastres naturais e declínio moral, e a necessidade de oração e renovação espiritual nunca foi tão premente. O chamado para converter, arrepender-se e orar é tão urgente agora quanto em 1957. Diante desses desafios globais, as reflexões do Padre Fuentes sobre a profecia da irmã Lúcia oferecem uma profunda mensagem de esperança e responsabilidade. Em vez de temer o que está por vir, os fiéis são chamados a se preparar espiritualmente, a se unir na oração e a confiar na proteção divina de Deus. À medida que o mundo se aproxima de seu momento de acerto de contas, o rosário, a oração e a força espiritual de uma igreja unificada podem ser as chaves para sobreviver e superar os julgamentos que aguardam. O testemunho do Padre Fuentes e as revelações da irmã Lúcia nos convidam a refletir sobre o estado de nossas almas e o mundo ao nosso redor. A hora da ação é agora. Através da fé, oração e conversão, podemos enfrentar a tempestade e testemunhar a vitória de Maria e seu Filho, Jesus Cristo, sobre todas as forças do mal. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e revelação. Que a VAR de Maria o guie e proteja você enquanto você continua a seguir o caminho de oração, arrependimento e conversão. A maior tragédia que a Igreja hoje enfrenta não é a perseguição externa que vemos, mas a erosão interna da fé, particularmente entre os consagrados a Deus. Quando padres, freiras e monges abandonam suas vocações sagradas, eles não apenas danificam suas próprias almas, mas também levam inúmeras outras pessoas da salvação. Essas almas, que deveriam ser leves para o mundo, são engolidas pela escuridão. O inimigo sabe disso bem, e ele trabalha incansavelmente para tentar aqueles que consagraram suas vidas a Deus, sussurrando mentiras para desencorajar seu compromisso com a oração, a penitência e a devoção. É aqui que está seu poder, na queda daqueles que prometeram servir a Deus na santidade. O que é verdadeiramente doloroso é o dano que tal traição espiritual causa ao Imaculado Coração de Maria e ao coração de Jesus. A Virgem Maria, triste pela queda de seus filhos, carrega uma angústia que muitos não conseguem entender. Quando ela aparece, não há alegria em seu semblante, apenas tristeza. Essa tristeza vem de sua compreensão das consequências eternas do pecado e da recusa de muitos em abraçar o caminho da redenção através da oração e sacrifício. A perda de almas é uma realidade sempre presente, pois nossas escolhas têm peso eterno. Quando a irmã Lúcia falou da queda dos meus queridos primos Francisco e Jacinta, ela não estava apenas expressando tristeza, ela estava falando com as consequências reais da desobediência e apatia da humanidade. Suas vidas, seus sofrimentos, foram o resultado dos crimes cometidos contra Deus, e eles permanecem silenciosos, mas poderosos, lembretes do preço do pecado. A tarefa diante de nós é imensa, ótima para uma pessoa sozinha. Mas, como a irmã Lúcia nos lembrou, não ficamos sem esperança. Recebemos duas armas finais na batalha contra o mal, o rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. Esses dois são a última defesa contra o ataque do mal, e eles são nosso recurso final. Não haverá outras oportunidades de salvação. Se não conseguirmos usar esses presentes, corremos o risco de perder exatamente o que nos foi dado livre e a graça a ser salva. Devemos entender que a urgência do momento é real, nosso tempo é limitado e as consequências da negligência espiritual são muito maiores do que imaginamos. O mundo rejeitou o chamado de Deus, e no entanto, Ele continua a estender sua misericórdia, oferecendo-nos uma chance final de recorrer a Ele por Maria. No entanto, se continuarmos a rejeitar esse presente, podemos ser culpados do pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Este é o pecado da rejeição voluntária da graça de Deus, e tem consequências eternas. Não devemos ser enganados pelas distrações do mundo, nem devemos esperar que os outros agissem em nosso nome. Não haverá comando do Santo Padre, nenhum decreto oficial de nossos bispos ou de qualquer
instituição humana que possa nos salvar. Cabe a cada um de nós responder ao apelo de Deus à reforma, à conversão, à oração e à ação. Cada alma colocada diante de nós é nossa responsabilidade. Devemos ajudá-los, enquanto fazemos nossa própria salvação e trabalhamos juntos para formar uma comunidade de crentes unidos em oração e devoção. Estamos de pé no limiar de uma batalha decisiva. Não há mais meio-terras. Devemos escolher agora: vamos ficar com Deus e sua Santa Mãe, ou cairemos na armadilha estabelecida pelo inimigo? A escolha é nossa, e é uma escolha que determinará nosso destino eterno. Que possamos escolher sabiamente, pois não há outra opção a não ser ficar com Deus e abraçar seu chamado final à oração e arrependimento. Nosso tempo é curto e as apostas são altas. Não deixe o inimigo enganar você a pensar que não há necessidade de urgência. O dia do acerto de contas está chegando, e a única maneira de ser salva é através da intercessão da Virgem Maria e do poder do Rosário. Vamos abraçar esse chamado com corações abertos, sabendo que, ao fazê-lo, estamos protegendo nossa salvação eterna. O usuário parece interessado nas mensagens entregues pela Vard Mary, particularmente aquelas compartilhadas em Medjugorje. Eles ressoam com os temas de fé, unidade na oração e a importância da leitura do Rosário, Eucaristia e Escrituras diárias. Eles também estão preocupados com os desafios que a humanidade enfrenta, como a disseminação da luxúria, o declínio das vocações religiosas e as crises globais. O poder da oração e do sacrifício, fortalecendo nossa fé em tempos preocupantes ao longo da história da Igreja, a honra da Mãe mais Sagrada, a Virgem Maria, permaneceu central. Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria e amor, sempre confirmou seu papel como nosso refúgio espiritual, e sua intercessão tem sido o meio constante pelo qual os fiéis buscam proteção e graça divinas. Agora, à medida que enfrentamos desafios cada vez mais terríveis em nosso mundo, somos lembrados dos dois grandes instrumentos que Deus forneceu para salvar a humanidade e proteger o mundo: oração e sacrifício. Essas são as ferramentas pelas quais podemos enfrentar as forças crescentes do mal e provocar renovação espiritual. Uma das maneiras mais poderosas de se envolver em oração e sacrifício é através do Santo Rosário, um presente que Nossa Senhora nos deu nesses últimos dias. O Padre Fuentes, uma figura-chave na propagação da mensagem de Fátima, enfatizou que o Rosário é mais do que apenas uma série de orações, é uma arma espiritual que pode resolver qualquer questão, seja física, mental ou espiritual, se orada com fé e devoção. A Igreja muito reconhece a eficácia do Rosário em transformar vidas, curar famílias e até guiar nações inteiras em direção à paz e salvação. O Rosário não é apenas uma devoção pessoal, é uma oração poderosa que afeta as famílias, as comunidades religiosas e até o mundo mais amplo. Não importa a crise, seja econômica, social ou ambiental, o Rosário fornece a força espiritual para superar esses desafios. Nestes tempos conturbados, quando pode parecer que a humanidade está se afogando em desespero e incerteza, o Rosário continua sendo uma tábua de salvação, oferecendo esperança e intercessão. O ato de orar o Rosário, como sugerido pelo Padre Fuentes, traz garantias a Deus. Ao fazê-lo, participamos da obra divina de salvação e santificação. O núcleo do Imaculado Coração de Maria está enraizado em seu papel como Mãe da Misericórdia, amor e perdão. Ela é o caminho seguro para o céu. Através de seu coração imaculado, encontramos a graça e proteção necessárias para navegar nas batalhas espirituais de nossas vidas. No meio desse conflito espiritual, Maria se destaca como mediadora entre nós e seu Filho, Jesus Cristo, oferecendo-nos a graça da conversão, a misericórdia de Deus e a esperança da salvação eterna. É essencial reconhecer que o chamado para honrar e procurar refúgio no coração imaculado de Maria não é apenas uma prática devocional, é uma necessidade espiritual. Como o Padre Fuentes costumava transmitir, é através dessa devoção que somos capazes de nos preparar espiritualmente para as provações à frente.
Nosso mundo está em crise, e nossas vidas pessoais geralmente se sentem esmagadoras, mas ao recorrer ao Rosário e ao Imaculado Coração de Maria, podemos encontrar a proteção espiritual e a orientação necessárias para enfrentar quaisquer desafios que surjam em nosso caminho. No entanto, o testemunho do Padre Fuentes também aponta para uma maior luta dentro da própria Igreja. Seu compartilhamento do testemunho da irmã Lúcia das aparições de Fátima causou alvoroço, principalmente dentro da hierarquia religiosa. Houve tentativas de desacreditar o Padre Fuentes, acusando-o de fabricar as palavras da irmã Lúcia. As acusações contra ele eram graves, mas após anos de investigação, ficou claro que essas acusações eram infundadas. O Padre Alonso, uma figura-chave na pesquisa oficial de Fátima, acabou reconhecendo que o núcleo dos ensinamentos do Padre Fuentes sobre a mensagem de Fátima era realmente preciso. Ele até admitiu que a reação da Igreja oficial foi equivocada. Essa controvérsia destaca o significado espiritual das revelações de Fátima e a coragem necessária para o Padre Fuentes compartilhar a verdade sobre os perigos que enfrentamos e as armas espirituais que temos à nossa disposição. A controvérsia em torno das entrevistas da irmã Lúcia e a resistência enfrentada por aqueles que procuraram espalhar a mensagem de Fátima mostram como a verdade das revelações divinas de Deus pode ser suprimida, mesmo dentro da Igreja. No entanto, a verdade é inegável, as mensagens de oração, arrependimento e conversão de Maria continuam sendo um chamado vital para todos nós. O Padre Fuentes, apesar da dura reação, permaneceu firme ao proclamar que o Rosário, juntamente com a devoção ao Coração Imaculado, é o remédio final contra a crise espiritual e material que enfrenta o mundo. Essa mensagem poderosa deve ressoar profundamente em nossos corações. O plano de salvação de Deus para a humanidade não está concluído, mas requer nossa participação ativa. Mal podemos esperar que outra pessoa haja. Somos chamados a orar, sacrificar e nos dedicar à misericórdia de Deus nesses últimos dias. Vamos atender ao chamado da Virgem Maria mais Santa, de recitar diariamente o Rosário, recorrer ao seu coração imaculado para a proteção e viver vidas de sacrifício e oração. Essas são as ferramentas que nos levarão à vitória, espiritual e eternamente. É através dessas práticas que encontramos forças para enfrentar os desafios à frente e participar da salvação e cura de nosso mundo. À medida que continuamos a navegar nesses tempos turbulentos, sempre lembramos a importância da preparação espiritual, enraizada na oração, a devoção a Maria e um compromisso constante com a vontade de Deus. A vitória já está garantida através de Cristo, mas é através de nossa participação fiel que experimentaremos a plenitude de sua graça e misericórdia.